Nesta segunda parte, nós vamos dar continuidade à aula 25, falando dos registros de língua e adequação da língua à situação de comunicação. Então, nessa segunda parte, nós vamos falar em específico da adequação do uso da linguagem à situação de comunicação. O uso da linguagem pode ser comparado ao uso da roupa. Você vai a uma solenidade de formatura de camiseta, bermuda e sandália havaiana? Ou ao contrário, você vai à praia de terno e gravata? Com certeza não. Mas não há nada de errado com a roupa. Devemos pensar sim numa questão de adequação da roupa à situação. A mesma coisa em relação à linguagem. Então, a adequação é a palavra-chave. Então, o conceito de certo ou errado em relação ao uso linguístico deve ser substituído pelo de adequado ou não adequado. É tão inadequado usar palavras formais numa conversa de bar entre amigos, como, por exemplo, nesse fragmento de conversa: eu concordo com o senhor, sobretudo quando relato o fato ocorrido. Quanto usar gírias e expressões muito coloquiais, por exemplo, valeu, bicho, numa entrevista de emprego. Então, da mesma forma que a forma culta da linguagem, formal da linguagem, não é adequada numa conversa de bar, da mesma forma, o uso de gírias, expressões muito coloquiais, não são apropriadas em uma entrevista de emprego. Então, é a questão da adequação à situação de comunicação. Os interlocutores devem, portanto, ajustar-se à situação de comunicação, desempenhando os papéis esperados para aquela determinada situação. Por exemplo, numa situação de aula, espera-se que o professor assuma determinados papéis, explique, interrogue, anime, dê comandos, avalie. Então, espera-se que o professor assuma os papéis adequados à situação de comunicação, empregue uma linguagem adequada a essa situação. Não seria adequado, por exemplo, o professor empregar gírias de uso vulgar. Então, chegamos à primeira atividade na página 190. Imagine as seguintes situações. Um professor português muda-se para o Brasil e começa a lecionar em um colégio no Recife. Logo na primeira semana, foi chamado pela direção porque um pai reclamou que ele havia ofendido a filha. É que ele chamara a menina de rapariga, sem saber que no Nordeste do Brasil, rapariga significa prostituta. Com que significado o professor português pretendeu utilizar a palavra rapariga ao falar com a aluna? Obviamente, ele não queria em momento nenhum chamar a aluna de prostituta. Ele estava se referindo, queria dizer jovem, moça, garota, mocinha, senhorita, etc. Que tipo de variação linguística gerou o problema? Justifique. Em Portugal, a palavra rapariga, diferentemente do que acontece no Brasil, no Nordeste em específico, é usada para designar uma jovem, uma mulher. O equívoco, então, foi ocasionado por causa de uma variante diatópica, já que aqui no Nordeste essa palavra tem uma outra conotação. Segundo, um professor universitário em um congresso internacional expressa-se da seguinte forma: se a gente não resolve as coisas como tem que ser, a gente corre o risco de ter, num futuro próximo, pouco rango nos lares brasileiros. A inflação deve ser contida. A gente deve buscar um Brasil mais justo. Então, a fala do professor é adequada à situação de comunicação, que é um congresso internacional? Obviamente que não, é inadequada à situação de comunicação. Em um congresso universitário, espera-se que o professor utilize uma linguagem mais formal. Então, que variante não foi levada em consideração por esse professor? Então, o professor não levou em consideração as variantes diafásicas. Tais variantes marcam as diferenças de uma situação de comunicação para outra, ou seja, determinadas situações exigem uma linguagem mais formal, como um congresso universitário. Outras permitem uma linguagem mais coloquial, como uma conversa entre dois amigos. Aqui, ele utiliza a gente o tempo todo, utiliza até gíria, rango, né? Que é o exemplo de variante diastrática, uma linguagem muito informal para a situação de comunicação formal, que é um congresso internacional. Segunda questão. O trecho a seguir foi extraído de uma crônica em que mãe e filho conversam sobre o presente que ele pretendia lhe dar no Dia das Mães. É um texto muito interessante, marcado pelo humor. Depois vocês podem ver o texto, ler o texto na íntegra na internet, é só vocês pesquisarem. Então, diz o filho:
Posso escolher, a mãe diz, né? Posso escolher meu presente do Dia das Mães, meu fofinho? Não, mãe, perde a graça. Este ano a senhora vai ver, compra um barato. Barato? Admito que você compra uma lembrancinha barata, mas não diga isso à sua mãe. É fazer pouco caso de mim. Ih, mãe, a senhora está por fora 1000 anos. Não sabe que barato é o melhor que tem? É um barato. Deixa eu escolher, deixe. Mãe é ruim de escolha. Olha aquele blazer furado que a senhora me deu no Natal. Seu porcaria, tem coragem de dizer que sua mãe lhe deu um blazer furado? Viu? Não sabe nem o que é furado. Aquela cor já era, mãe, já era. Então vocês vejam que é um texto que mostra essa diferença de linguagem, né? Entre mãe e filho, marcado, obviamente, pelo humor. Então, no texto anterior, Drummond se apoia em uma variação linguística para produzir humor. Qual é essa variação? Então, Drummond se apoia na variação diastrática para criar uma situação humorística. O filho emprega expressões de gíria e a mãe as entende em seu sentido literal, denotativo. Ele usa, por exemplo, um barato com sentido de interessante, atual, mas a mãe entende como de pouco valor. Ele emprega furado no sentido de inadequado, que não agradou, mas a mãe entende como com furos. Então vocês vejam a diferença entre a forma como a mãe, a forma como a mãe entende algumas expressões do filho, que para o filho tinha outros, ou essas expressões apresentavam outros significados bem diferentes daqueles que a mãe havia entendido. Agora que já fizemos essa primeira atividade, em que níveis ocorre a variação linguística? Então, a variação ocorre em todos os níveis da língua, nível dos sons, da morfologia, da sintaxe e do vocabulário. Vamos dar apenas alguns exemplos em cada nível. Nível do som, por exemplo, a pronúncia do S para os cariocas é chiada, ao contrário da dos paulistas que pronunciam o S como sibilante. Então, os paulistas vão pronunciar... Os paulistas eles vão puxar pelo S. Costa, costa. Os carioca não. Costa, costa. Os paulistas, costa. Então, para os paulistas é uma pronúncia de um S mais sibilante, que eu, como carioca, não consigo exatamente fazer a pronúncia igual dos paulistas. O L no final de sílaba é pronunciado como U em todo o Brasil, com exceção dos gaúchos que o pronunciam como consoante lateral mesmo. Então, por exemplo, a palavra mal, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, mesmo sendo mar, para os gaúchos seria o mar. Eles puxam realmente esse L, eles mostram realmente essa consoante lateral, mar. Nós aqui, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, nós falamos mal, né? A pronúncia de nomes proparoxítonos, como se fossem paroxítonos, como por exemplo, ao invés de abóbora, muitas pessoas falam abóbora. Ao invés de xícara, as pessoas falam xícara. A variação também pode ocorrer no nível da sintaxe. Os desvios de concordância verbal e nominal. Em certas situações, em registros de pessoas menos escolarizadas, não se realiza concordância verbal e nominal. Nesses casos, são comuns construções como o pessoal foram, ao invés de o pessoal foi, né, que pessoal é singular. A gente fizemos, ao invés de a gente fez. Eles brigou muito, ao invés de eles brigaram muito. Os desvios de regência verbal são comuns também, como ela namora com João e não ela namora João, né? Então, há também variantes no nível da sintaxe. Nós citamos aqui apenas 2 exemplos. Variantes no nível da morfologia. A conjugação de certos verbos irregulares. Muitas vezes os verbos irregulares são conjugados por analogia como os regulares. Por exemplo, se eu pôr, ao invés de ser se eu puser, o correto seria se eu puser e as pessoas se eu pôr. Ele manteve, ao invés de dizer ele manteve. Então é variação no nível da morfologia. No nível do vocabulário, ocorre também, por exemplo, de região para região. No Rio de Janeiro se diz tangerina, no Nordeste é mexerica, no Sul, bergamota. Outro exemplo, no português do Brasil dizemos mouse, linguagem da informática.
em Portugal se diz rato, né? Então aí são variações no nível do vocabulário. Nas páginas 193 e 194 nós temos mais um exercício. Acabamos então de estudar que a variação ocorre em todos os níveis da língua, nível dos sons, da morfologia, da sintaxe, do vocabulário. Observe os exemplos a seguir e identifique não só o tipo de variação, como também em que nível de língua ocorre. Então, letra A. Uma pessoa pronuncia substância por substância, excelência por excelência, bicicleta por bicicleta. Então, aqui nós temos uma variação diastrática no nível dos sons, que mostra extrato social, mostra que é um grupo de pessoas não escolarizadas que falam dessa forma. Letra B. Conversa entre dois amigos. Um fala, presunto no lugar de corpo de pessoa assassinada. Nós temos aqui uma variação diafásica no nível do vocabulário. São termos muito coloquiais empregados em situação descontraída, ao invés de... como é uma conversa entre dois amigos, eles estão fazendo uso da variação diafásica. Letra C. A gente fomos juntos ao cinema. Aqui nós temos novamente a variação diastrática, só que no nível da sintaxe, muito frequente em pessoas com baixo nível de escolaridade. O correto seria a gente foi junto ao cinema ou nós fomos juntos ao cinema. Letra D, conversa entre dois adolescentes em que um diz para o outro: ei, bicho, estou azarando uma mina legal. Aqui nós temos uma variação diafásica no nível do vocabulário, pelo uso de gírias em uma situação descontraída. A gíria também é exemplo de variação de variante diastrática, tá? Mas como na letra D marca uma situação de informalidade, é um exemplo mais prototípico para variação diafásica. Mas as gírias também são exemplos de variante diastrática. E na letra E, um gaúcho diz: meu pai atravessou a sinaleira e pechou. Aqui nós temos claramente a variação diatópica no nível do vocabulário. No sul, sinaleira é o semáforo, ou sinal, que nós falamos aqui no Rio de Janeiro. E pechar significa bater. E a letra F, um vendedor ambulante diz para o outro: se eu manter você na barraca, vou ficar sempre com prejuízo. Aqui nós temos também a variação diastrática no nível da morfologia, porque mostra a classe, o nível de escolaridade da pessoa. Se eu manter você, o correto seria se eu mantiver você.